E uma nova pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que boa parte das pessoas que ficou negativada, ou seja, que não pagou alguma dívida, voltou a fazer empréstimos em empresas que concedem crédito a clientes nesta situação. O problema são os juros ainda mais absurdos que são cobrados nesta hora e que aumentam o efeito bola de neve, ou seja, da dívida que começa a ficar impagável. Vamos dar uma olhadinha aqui na pesquisa. Olha, 15% das pessoas que já estavam negativadas recorreram a novas modalidades de crédito, ou seja, empresas que dão crédito a pessoas negativadas. Desse universo de 15% é um pouco maior, essa é a média das pessoas. Mas se a gente pegar esse extrato da população de 55 anos ou mais, chega a 23%. As explicações são várias, as pessoas podem não se ater exatamente às regras do contrato ou porque de alguma forma acabam sendo um arrimo de família, pessoas mais velhas, e aí os filhos estão desempregados, acabam tendo que recorrer a esse tipo de empréstimo. Vamos dar uma olhadinha aqui também na segunda tela que explica um pouco mais. Olha, das que recorreram, 75% não resolveram de todo a situação das que estavam negativadas. E 55%, apenas 55%, embora seja a maioria, analisaram de forma detida as taxas cobradas nessas modalidades de crédito. Ou seja, a taxa pode ser um absurdo, mas a necessidade de ter o dinheiro para pagar as outras contas fez com que as pessoas deixassem o valor da taxa de lado. 55% analisaram, mas 45% não levaram isso em conta, o que gera também uma dívida ainda maior lá na frente. Vamos dar uma olhada na outra informação aqui. Entre as formas de pagamento, a que mais atrai é exatamente desconto em folha de pagamento, que é um tipo de modalidade que normalmente baixa os juros, né? Esse é o tipo que mais se recorre, mesmo com as pessoas negativadas. E 72% das pessoas estão conseguindo manter o pagamento em dia, embora estejam sendo vítimas desses juros altos. Essa é a situação da condição aí de crédito dessa pesquisa no Serviço de Proteção ao Crédito. Vamos lá. O fato é que a combinação nefasta de juros altos ao crédito e crise econômica estão retirando muita gente da condição de compradores, ou seja, de pessoas compradores. Nós temos falado desse assunto aqui, o spread bancário, a diferença entre o que o banco cobra quando você investe ali, quando você pega um empréstimo ou quando você remunera o banco, ou seja, põe dinheiro no banco para numa aplicação financeira, o spread é muito alto. O spread é tema recorrente aqui no cenário econômico, que foi um assunto do próprio Banco Central numa reunião que promoveu no começo deste ano, com a participação inclusive da Febraban. Mas os bancos estão reticentes em baixar o spread bancário, em diminuir o spread bancário de fato, e colocam a culpa no alto nível de inadimplência dos consumidores. Mas a pergunta que se faz nessa hora é: quantos os altos juros não ajudam a aumentar a inadimplência, que segundo os bancos não permite baixar os juros, que aumentam a inadimplência, etc, etc, etc. Ou seja, para recorrer, se você me permite aí em casa, que está acompanhando o cenário econômico, usar uma expressão de cunho muito popular, de conhecimento popular, a gente está chegando numa situação em que o cachorro está correndo atrás do rabo. A gente pode chegar a essa situação. Os bancos estão reclamando da inadimplência, mas não baixam os juros. Os juros aumentam a situação de inadimplência, ou seja, a gente perde comprador. Numa economia em crise, o principal ativo de quem vende é o comprador. Se o comprador não tem condição de fazê-lo, a economia não vai girar, porque se não tem quem compra, não tem quem vende, e a gente tem um problema de crise mais prolongada. A gente está chegando numa situação em que boa parte da população está ficando insolvente. E aí passa a ser um problema econômico, de economia pública, diga-se de passagem. Bom, para falar um pouco mais sobre economia pública, o Procon de São Paulo divulgou um relatório dos vários recalls que os consumidores brasileiros foram expostos por problemas de controle de qualidade. A lista fala de vários produtos, mas nós nos concentramos aqui no tamanho do recall só da indústria automotiva. E é de chamar atenção. Olha o tamanho da lista. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, em 2017 foram um pouco mais de 58 recalls, aliás foram 58 recalls exatamente, um pouco mais de 50, se não me engano 58, 56 para ser preciso, mais de 50, 56 recalls. Os problemas são esses aqui, a maior parte de airbag em 21 casos, em combustível 8, ou seja, problema de alimentação de combustível do carro, tração, ou seja, um problema do carro 5, problemas eletrônicos são 5 também, cinto de segurança, extremamente vital 4, itens elétricos 3, direção 3 e freios 2. Agora a lista das montadoras que tiveram problemas com alguns dos seus modelos fabricados e que tiveram problema no controle de qualidade e, portanto, foram chamados para fazer consertos na própria montadora, nas concessionárias. Olha a lista aqui, nós estamos falando de várias marcas aqui. Não é só carro popular, nem só carro de luxo ou carro médio, enfim.
A BMW foi a que mais chamou, foram 9 chamados, e inclui aqui também outros produtos, não somente carros, mas também motos. Mercedes-Benz 5, Fiat 3, Ford e Toyota, que teve um recall gigantesco, né? Embora talvez em número a Toyota supere as demais. Volkswagen, Volvo, Yamaha, Audi, Jeep, Renault e Subaru. Essa é a lista das empresas que só neste ano fizeram recall de carro, que estão com problema exatamente dos produtos e, portanto, chamaram os consumidores de volta. Isso aqui é controle de qualidade. A gente falava desse assunto aqui no cenário econômico dia desses, e a perspectiva, ou pelo menos a análise inicial, a perspectiva vem depois, mas a análise inicial que estão fazendo os engenheiros especializados nisso é que o controle de qualidade está falhando porque o projeto não está sendo desenvolvido no longo tempo que ele deveria. Normalmente um carro levava 4, 5 anos para ser projetado, hoje está sendo feito em 2 e boa parte dos testes não é feita porque é feita de forma eletrônica, de forma virtual, pelo computador, não é um teste físico. Isso é uma das análises que nós colhemos, inclusive aqui numa entrevista recente ao cenário econômico de um engenheiro especialista no assunto. E a perspectiva é que isso pode aumentar porque o modus operandi, ou seja, a forma como os testes são feitos, continua do mesmo jeito se a indústria automobilística não mudar, ou seja, teremos mais problemas lá na frente. Vamos lá. As montadoras, ainda naquela lista de montadoras, Citroën, Ducati, Honda, Indian, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mini, Mitsubishi, Peugeot e Suzuki, isso tudo é a situação que nós temos. A lista é imensa aí de montadoras que tiveram problemas com algum dos seus modelos. Bem, na sequência, os números do mercado financeiro aqui no cenário econômico, nós voltamos logo depois do intervalo.